um corpo de massa igual a 4 kg é submetido à ação simultânea e exclusiva de duas forças constantes, de intensidades iguais a 4 newtons e 6 newtons respectivamente. Então, a massa do corpo, 6 kg, são duas forças constantes, uma de 4 newtons e outra de 6 newtons. O maior valor possível para a aceleração desse corpo, quanto vale? Ora, as grandezas citadas no enunciado, como a gente viu aqui, são a massa do corpo, as forças atuantes e a aceleração que é pedida. A segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica, relaciona essas três grandezas, dizendo que a resultante das forças é igual ao produto da massa do corpo sobre o qual elas atuam, vezes a aceleração. Se foi pedido o valor da aceleração, então eu preciso conhecer os valores da massa e da força resultante. O detalhe é que eu conheço os valores das forças atuantes sobre o corpo, mas não sei ainda o valor da resultante sobre elas. E o detalhe também é que resultante das forças é o mesmo que soma vetorial das forças. E para somar dois vetores, você sabe que precisa do ângulo entre esses dois vetores. E se você catar no enunciado, não foi dito o ângulo entre as forças ali não. E aí, como é que eu vou pensar? Olho na tela. Pensando na soma de dois vetores, nós podemos dizer que interessa primeiro os valores das forças e segundo o ângulo entre esses dois vetores. Graficamente falando, utilizando a regra do paralelogramo, nós podemos representar a direção e o sentido da resultante das forças. Mas o cálculo do valor é feito a partir de uma aplicação da lei dos cossenos. Eu disse uma aplicação da lei dos cossenos, porque a força resultante ao quadrado é o valor de uma das forças ao quadrado mais o valor da outra força também ao quadrado, mais, em física é mais, duas vezes o valor de uma força vezes o valor da outra, vezes, olha aqui, o cosseno do ângulo θ entre os dois vetores. Então, o ângulo θ é decisivo para que eu consiga determinar o valor da soma dos dois vetores. E aí nós temos alguns casos particulares dessa aplicação da lei dos cossenos. No caso, por exemplo, quando nós temos os dois vetores colocados na mesma direção e no mesmo sentido. Nesse caso, se é mesma direção e mesmo sentido, nós temos um ângulo θ de 0 grau, cujo cosseno vale mais 1. E isso resume a soma dos vetores a simplesmente a soma dos seus valores, F1 mais F2. Se, ao contrário, nós temos os dois vetores apontando em sentidos opostos, nesse caso, então, vetores de sentidos opostos. Nós temos um ângulo θ entre eles de 180 graus, cujo cosseno é menos 1. O que resume, então, a soma dos vetores a simplesmente a diferença entre os seus valores. Eu vou colocar aqui em módulo para não me preocupar com o sinal. Agora, observe que
Se a soma dos vetores, então, depende do ângulo entre eles, mais especificamente do cosseno, e lembrando agora das aulas de trigonometria, repara que os valores mais 1 e menos 1 são exata e respectivamente o máximo e o mínimo cosseno possíveis. O que significa então dizer que é exatamente nesses dois casos onde eu vou ter a maior soma possível entre os vetores e a menor resultante possível entre os vetores. Então, quando a questão diz, eu tenho um vetor de 4 newtons e um vetor de 6 newtons, e aí me diz alguma coisa sobre a resultante, apesar de eu não saber o valor do ângulo e não poder especificar o valor da resultante, mas uma coisa eu posso afirmar, a maior resultante possível e a menor resultante possível. Vamos dar uma olhada? Caso esses dois vetores, o de 4 newtons e o de 6 newtons, apareçam no mesmo sentido, então eu teria uma resultante que nesse caso valeria, aqui eu já coloquei, foi a soma, né? 6 newton, já estava antecipando aqui que a resultante valeria 10 newton. E essa seria a resultante maior possível. Caso eles apareçam em sentidos opostos, o de 6 newton apontando para um lado e o de 4 newtons apontando para o outro, então ele conseguiria uma resultante, a diferença entre os valores, 2 newton, que nesse caso representaria a resultante mínima. Ora, se a gente está tentando trabalhar com a segunda lei de Newton, que diz que a resultante é massa vezes aceleração, e ele pediu o maior valor possível da aceleração, observe que para que o valor da aceleração seja máximo, a força resultante também tem que ser máxima. Nesse caso, então, a resultante de 10 newton, atuando sobre a massa do corpo, uma constante de 4 kg, nos deixaria com a aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado, o que nos deixaria com a resposta alternativa E.